Boa tarde. Muito boa tarde. Estamos aqui para a nossa 7ª live dessa jornada Caminhos de Hildegard. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos tratar de mais um grupo de vícios aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer tê-los aqui. Boa tarde. Não se esqueça que está no processo. Boa tarde, Marta, Maria Genice, Rita, Márcia, Isabela, Luciane Guzmão, Valmíria, muito boa tarde. Maria Cristiane, boa tarde, muito boa tarde. Maria Leila, que prazer tê-la aqui. Eliane Conceição, muito prazer ter todos vocês aqui, gente. Márcia Vale, boa tarde. Convidem seus amigos, por favor, que como vocês podem perceber, o Instagram não gosta de mim. Denise, boa tarde. Holanda, boa tarde. Muito boa tarde a todos vocês. Todos estão me ouvindo bem? Ouvindo e vendo bem? Só vai se machucar. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Hoje vamos falar do último grupo de vícios e virtudes. É um grupo pequeno, mas muito importante. Ana, boa tarde. J. Custódio. Isso é só abertura. Daqui a pouco a gente vai baixar. É só o pessoal entrando. Eu peço que vocês convidem os amigos. Se preocupar com o que vão falar, se no final o caso entre você e Deus. Gente, a música é só abertura, tá? Nós estamos começando agora. Isso aqui, a música é só abertura. Talvez vocês estejam chegando aqui. Então é só abertura até o pessoal, começamos agora, né? Até o pessoal vir entrando pra gente começar, tá bom? Essa música foi meu amigo religioso que fez. Ah, muito bom. Eu gosto muito dessa música, tá? Então sempre nas minhas jornadas aqui eu escolho uma música para ser trilha sonora dessa jornada. Então eu sempre abro com uma música, assim, até que as pessoas vão entrando, né? Eu peço que vocês comuniquem, convidem os amigos aí, porque como vocês estão vendo no Instagram, não deixa nem compartilhar minhas lives, nem eu mesmo compartilho as minhas lives, infelizmente está acontecendo. Então vamos lá, todos me ouvem e me veem bem? Nós vamos aqui para o nosso último grupo de vícios e virtudes, tá? De Santo Hildegard. E nós vamos falar das conexões que são feitas aqui. Regard, muito boa tarde. Feliz aniversário, Regard. Hoje é aniversário do nosso irmão Regard. Todos aí rezem uma Ave Maria por ele. É uma pessoa muito especial. Aqui, gente, nós vamos falar do COX, da última conexão que nós temos aqui com a nossa coluna vertebral. Tá bom? Aqui no Nordeste teve apagão, voltou agora. Aqui tá estranho, viu, gente? Aqui tá muito estranho. Tá muito estranho. O tempo tá horroroso. Tava bem quente, hoje tá bem estranho. Então, vamos torcer para que não aconteça nada aqui com a nossa live hoje. Mandem um aviãozinho aí pros amigos, gente, por favor. Para que mais pessoas acessem esse conhecimento aqui, tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui
nós vamos falar aqui da nossa última conexão, que nós falamos do sacro, falamos da lombar, falamos aqui da torácica dorsal, né? Falamos das cervicais. Quem não conseguiu assistir ao vivo, pode acessar essas lives ali no feed, tá? Elas estão todas salvas ali. Então, eu peço que vocês façam o acompanhamento, né, das primeiras lives até a gente chegar aqui para ter um entendimento melhor. Então, dentro dessas conexões que nós vamos falar aqui, que estão ligadas aqui com o cóccix, o que nós vamos falar, né? O que nós vamos identificar? Que, além de se tratar daquela última etapa da evolução espiritual que Santo Hildegard fala, que é uma etapa que nós podemos viver aqui na Terra, que muita gente pensa, essa etapa eu vou viver no céu. Não, gente, é aqui na Terra, tá? Nós ainda estamos sujeitos a vícios e são as virtudes que nos salvam nesta etapa, tá bom? No céu não tem vício. Então essa última etapa, essa tenda dourada, ela é vivida aqui na Terra. É neste plano aqui que nós vamos viver essa tenda. E essa tenda que é a nossa última etapa, onde tudo fica mais fácil, onde tudo fica mais tranquilo, porque nós contamos com a mão protetora de Deus. Esta etapa está diretamente ligada com o cóccix e com as vértebras que tem ali no cóccix, tá? Como eu falei ontem, existe na literatura diferentes discussões sobre 4 vértebras e 5 vértebras, tá? Uns consideram que são 4 vértebras e uma base, de todo jeito vai fechar no número 5, ok? E diferentemente do que nós falamos ali dos outros vícios e virtudes, que cada um está ligado a um órgão específico, a uma terminação nervosa, nós vamos ver 5 aqui, 4 deles não estão ligados a nenhum órgão específico. 4 dessas vértebras, que vão da S2 até a S5, que nós podemos chamar de A5, eles não têm, da S2 até a S4, elas não têm conexão nenhuma com nenhum órgão específico. Porém, elas trabalham na harmonia de todos os órgãos. Vocês percebem que é sagrado? Então, esse cóccix aqui vai estar em harmonia. Aliás, minto para vocês. Da S2 até a S5 são 4. Nós temos mais um que eu vou mostrar para vocês onde fica. Então, aqui ele vai trabalhar em harmonia com todos os órgãos. É para que todos os órgãos trabalhem de forma harmônica. Percebam bem como é sério essa questão aqui embaixo, dessas virtudes que nós vamos falar aqui. Já não tem uma manifestação direta em um órgão específico, mas vão trabalhar na harmonia do funcionamento de todos os órgãos. E isso eu estou falando do vício 31 ao 34. O vício 35, ele vai estar aqui, no crânio. Mais diretamente ali eu posso dizer no nervo vago, que é o 10º par de terminações nervosas aqui no crânio. Vocês conseguem perceber que fecha aqui? Então, esses órgãos aqui não vão ter essas vértebras que articulam muito minimamente, elas não vão ter uma influência direta ali nos órgãos específicos, mas elas vão trabalhar para a harmonia de cada um deles. Então, se vocês quiserem anotar, aí nesse momento é muito importante que vocês anotem aí, tá? Relembrando, o cóccix tem a ver com a nossa identidade. Lembram-se disso? Que ontem eu falei sobre isso? Só que ontem nós falamos porque tinha uma vértebra só do cóccix no conjunto de vícios e virtudes de ontem.
todo o sacro, né? E mais 2 vértebras aqui da lombar. Então, é uma estação muito difícil de nós sairmos dela, porque tem toda a questão da nossa mobilidade, toda a questão de alguns vícios que nos ligam ali ao ter, ao possuir, e também tem toda uma questão de identidade, de quem eu realmente sou. E muitas vezes eu me escondo, né, atrás do que eu possuo, seja a nível financeiro, seja a nível sexual, que essas coisas se misturam, certo? E aqui, nessa última estação, nós só vamos tratar da identidade, de quem eu sou. Então, esses pontos tratam de quem eu sou, tá? Então, vício e virtude de número 31. Se vocês quiserem anotar, antes disso, vocês coloquem aí quem eu realmente sou. Quem eu realmente sou. Na realidade, Tereza, respondendo a sua pergunta aí, começa aqui, termina 34 aqui, fechando e volta aqui para o crânio, tá? E o nervo vago faz essa conexão porque ele é uma terminação nervosa que percorre toda a nossa coluna. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do nervo vago, tá bom? Então, o último vício vai estar conectado aqui com o crânio, tá bom? Então, respondendo a pergunta, hoje, diante de tudo que vocês estão analisando nesse processo e do que eu vou falar aqui hoje, quem eu sou? Quem eu sou? Eu quero descobrir quem eu sou. Diferente da pergunta que a gente faz aqui, quando uma criança está se desenvolvendo, né? A gente pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? Percebam que esse ser não tem nada a ver com a realidade, com o ser real, né? O ser. O ser é algo que ninguém trata na nossa sociedade. Quando me perguntaram aqui se essas etapas que Santo Hildegard fala tem a ver com idade, tem uma correlação com idade, muito embora a gente vai ver velhos que estão ali na pocilga, como eu falei. Até porque nós temos uma visão muito deturpada da velhice na nossa sociedade, onde o velho é aquilo que já não presta mais. Quando, na leitura que Santo Hildegard está nos trazendo aqui, é um momento de maior sabedoria. A gente tem que chegar na velhice com sabedoria, porque toda a trajetória nos preparou para esse momento. Eu gostaria de ter tido esse conhecimento quando eu tinha 20 anos. Né? Pra gente acelerar o passo. E isso é um conhecimento que a gente precisa disseminar para os jovens hoje em dia. Então vamos lá. Anotem aí, tá? Vício de número 31. Vício e virtude de número 31. Sueli Nelman, feliz de ver vocês aqui. Vício de número 31, tá? Vai ser o que? A grosseria. A gente pode entender como grosseria, como tolice. É aquela pessoa que é grosseira, que não tem respeito com as pessoas, que não respeita as pessoas. O contrário disso, a virtude vai ser o respeito mútuo. Então, nós chegamos numa terminação onde nós respeitamos as individualidades. Nós chegamos numa estação onde o ser do outro não me incomoda. Eu não me afeto com o que quer que seja o outro. Eu não me afeto. Porque esta caminhada diz respeito a mim. E o respeito que eu tenho por mim nessa jornada, eu tenho pelo outro também, porque ao longo dessa trajetória aqui,
nós percebemos que cada um tem um processo, que cada um tem o seu tempo. E a gente só educa através das nossas atitudes. Nós só conseguimos educar através das nossas atitudes, certo? Escrito aí, vício de número 31, grosseria, tolice, é aquela pessoa tola, grosseira, deselegante, desrespeitosa, tá? E a virtude é o respeito mútuo, tá bom? Agora vamos lá. Vício de número 32. Lembrando aqui que o vício de número 31 vai estar aqui na primeira, que nem é uma vértebra, gente, porque o cóccix é tão pequenininho que nem é uma vértebra, porque ela articula muito pouco. Ela são terminações que são fundidas um no outro aqui, elas articulam muito pouco, tá? Então, vai estar ligado aqui com a S2, tá? Ligado na S2. Lembrando que da S2 a S5 não existe uma conexão com órgãos específicos, mas vão estar conectados com o funcionamento harmonioso de todos os órgãos. Aqui eu tô recebendo um monte de mensagem falando que não consegue entrar na live. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas tá bom. Oremos. Vício de número 32. O vício de número 32, vocês vão ver traduzido, a grosso modo, como se fosse vagabundagem. Aí muitas pessoas tentam a interpretar como se fosse preguiça, vadiagem, né? E não é bem assim. É uma pessoa que não tem estabilidade, tá? É um peregrino, é uma pessoa que não tem estabilidade. Sabe aquela que uma hora tá fazendo uma coisa, outra hora tá fazendo outra coisa? Você nunca sabe o que aquela pessoa é. Uma hora ela gosta de uma coisa, uma hora ela é hippie, vida louca, outra hora é isso. Vamos ver o que estão falando aqui. Não sei como funciona isso. Sabe como funciona isso? O quê? Deve ser por causa do apagão também. Não sei, gente. Não sei dizer para vocês o que está acontecendo. Recebi 3 mensagens aqui agora. Mostra que você está online, mas eu não consegui entrar. Beleza. Vamos continuar lá, e se Deus quiser vai ficar gravado. Então vocês entenderam o que é essa vadiagem, o que é essa vagabundagem que fala aqui? É uma pessoa que não tem estabilidade. Percebam que ao longo da nossa vida, da nossa jornada, nós temos que chegar na vida adulta, na velhice, né? As mesmas construções que nós temos da nossa vida, da nossa constituição física, da nossa saúde, da nossa maturidade intelectual, mental, nós temos que ter de maturidade espiritual. Então, essa estabilidade, gente, eu tô falando de estabilidade espiritual. É uma pessoa que você olha para ela se diz muito espiritualizada, e o esoterismo faz muito isso, né? Essa desconexão com as pessoas, desconectam as pessoas da realidade delas. A Renilda conseguiu entrar, Renilda. Renilda foi uma das que mandou mensagem falando que não dava conta de entrar. Porque não dava. Que tristeza. Então, gente, percebem que é uma pessoa que ela não tem uma maturidade espiritual. Você não encontra conforto espiritual nessa pessoa. Você não encontra segurança no que essa pessoa fala, porque ela não estabeleceu bases do que ela acredita. Entendeu? Não estabeleceu bases do que ela acredita. Agora que eu consegui entrar. O Instagram vai perseguindo a mim. Mas sejam bem-vindos quem está conseguindo entrar aí agora, gente.
Então, o que que acontece? A pessoa, ela não tem estrutura. Ainda consigo fazer a quaresma? Cheguei hoje. Consegue? Sim, Fernanda, consegue. Consegue super. Todas as lives estão no feed, tá? Estão salvas no feed. Você pode assistir e mandar ver, tá? Seja bem-vinda. Então, esta vagabundagem é isso, tá? É a pessoa que não tem essa estabilidade, é uma instabilidade. Você nunca sabe o que aquela pessoa é, nunca sabe do que ela tá falando, né? Ela não tem força espiritual, ela não tem uma casa espiritual. Percebam que essas virtudes, eu inclusive escrevi isso hoje lá no post, esse último grupo de virtudes é quando o Cristo cósmico, ou o homem cósmico, ele olha para baixo, ele vai olhar para os seus pés e ele percebe todas as virtudes, as 5 virtudes que estão ali. E os pés, essas virtudes, elas vão ter um impacto nos nossos pés, né? Também na nossa direção. Tá? Não tem um órgão específico, mas elas podem causar, ao final dessas 4 aqui, eu vou explicar o que elas podem causar de problema, porque tem uma relação direta com o nosso caminhar, com o nosso articular. Diferentemente do de ontem, que a gente pegava o cume, né? Cume da montanha, que a gente precisava de muita articulação, aqui nós vamos precisar daquele caminhar, mas é de um caminhar tranquilo, respeitoso diante da vida e com objetivo, com foco, com constância. Tá bom? Fernanda, vai amar a quaresma. Obrigada, Tereza. Então, vamos lá. Aí, vício de número 33. Tá? Vício de número 33. Vício de número 33, anotem aí. Vai estar ligada lá com a S4, tá? A S4, a penúltima vértebra lá do cóccix. E vai estar ligado ali com magia, ocultismo e esoterismo. Esoterismo com S. Depois, no momento oportuno, vamos falar da diferença de esoterismo com S e esoterismo com X, tá? Então, o esoterismo, percebem que tem essa conexão? Porque qual que é o desfavor, o desserviço do esoterismo com qualquer tradição? Tá? Com qualquer tradição. Não, esse é o vício e virtude de número 33. O 32 foi a vagabundagem, o ser errante, o não ter estabilidade e a estabilidade. O 31 foi grosseria, desrespeito, tolice, né? E a virtude é o respeito. Então, nós estamos no vício de número 33, que tem a ver com magia, com ocultismo e com esoterismo. Qual que é o grande problema do esoterismo, não só com a religião católica, não só com a religião cristã? É que eles pegam tudo, de todas as tradições, pegam lá do hinduísmo, pegam lá do chinês, pega lá de todas as tradições, né? E jogam dentro de uma bacia, do budismo principalmente, e misturam. Então, você vai se tornar esta pessoa aqui, ó, do vício número 32. Sem estabilidade nenhuma, porque a gente precisa ter uma conexão. Não tô falando aqui que todo mundo tem que ser católico, cristão católico, né? Mas se você for budista, que você seja budista, né? Que a gente olhe para você e a gente perceba que você está estruturado nisso que você escolheu. Nisso que você escolheu. Então, tem pessoas que você olha para a espiritualidade daquela pessoa e você vê que existe estrutura ali, independente de você concordar ou não. Entende o que eu quero dizer? Independente de você concordar ou não, você percebe que existe estrutura naquilo que ela fala. Fala, eu não concordo com isso, mas eu entendo porque você faz assim.
E isso que você faz está te fazendo bem. Isso que você faz está te fazendo bem. Ponto, tá? Que nós não vamos discutir essa coisa. Mas aqui nós estamos falando do cristianismo ligado à fé católica, cristã católica, tá? Então a magia e o esoterismo são um vício que desestrutura a pessoa nessa fase da vida. Vocês já perceberam que existem pessoas que elas se dizem muito evoluídas espiritualmente, mas que não conecta nada com nada? Já repararam isso? Porque tem a mão do esoterismo ali nessa mistura, tá bom? E o que cura isso é a adoração a Deus, é a veneração a Deus, a verdadeira veneração a Deus, reconhecendo Deus como Senhor e Criador de todas as coisas, tá? Este é o vício de número 33, que está ligado a S4. Vamos para a S5, que é a última vértebra que faz conexão à pontinha aqui do cóccix, tá? A pontinha aqui do cóccix. Ele é tão pequenininho que não sei nem o que vocês estão vendo. Essa última vértebra do cóccix aqui, ela tem conexão com a avareza. O que é uma pessoa avarenta? A gente pode, inclusive, nós vemos aí muitos distúrbios de pessoas que são acumuladoras, né? São pessoas avarentas, elas não disponibilizam aquilo que elas têm para o próximo, elas querem só para si. E muitas vezes a pessoa nem usa aquilo que ela acumula. Na maioria das vezes ela não usa. Isso é tanto em relação a dinheiro, a gente pode colocar o ser avarento, gente, é amplo, tá? Tem tudo a ver com dinheiro, tem tudo a ver com roupa, tem tudo a ver com alimento, tem tudo a ver, inclusive, com conhecimento. Com não partilhar o conhecimento. Isso é muito sério no nosso tempo. E isso se cura com uma coisa chamada longanimidade. Que é o quê? Que é a questão da generosidade, da magnitude, de olhar para o outro com um coração generoso e dispor do que tem. Não dispor do que tem de forma tola e ficar sem absolutamente nada, mas dispor em ajudar, sabendo que, hoje inclusive eu publiquei como que é o som da natureza, né? A gente, quando tem essa conexão com a natureza, a gente consegue perceber que os pássaros, mesmo diante do que o dia estava nublado, o céu estava nublado, mas a natureza desperta confiante em Deus. A noite toda a natureza dorme e de manhã eles despertam confiante em Deus. Eu vou repetir no final, não faltou não, eu falei aqui, mas eu vou repetir aqui no final, para vocês anotarem, tá? Então, a gente tem que ter essa visão altruísta, de confiança, que o fato de eu ceder, eu ajudar alguém hoje, né? Porque eu ajudei, não vai me faltar. A avareza faz com que a gente pense dessa forma. Onde a gente quer só pra gente guardar coisas que não vamos usar. Quantas histórias que a gente ouve por aí, né, de pessoas que guardavam dinheiro embaixo do colchão, muito dinheiro, velhos, né, que guardavam dinheiro debaixo do colchão, escondiam dinheiro, quando morreram, a família foi encontrar, eram notas que nem tinham mais valor. Conseguem perceber a pequenez? A pessoa deixa, inclusive, de viver. Às vezes ela é avarenta com ela. Ela deixa de comer bem para guardar o dinheiro. Ela deixa de proporcionar uma alegria para a família, né? Para guardar o dinheiro. Isso é avareza. Isso é avareza.
E nós vamos falar da última vértebra, que lembrem-se, tá? Vou falar aqui o que está ligado, tá? Não tem órgão diretamente ligado ali, mas o que esses 4 vícios podem causar, né? O que esses 4 vícios podem causar na pessoa? Nós vamos falar aqui, tá? Várias enfermidades, doenças autoimunes, câncer, imunodeficiências, predisposição a infecções, sofrimento com varizes, hemorroidas, tobilho, calcanhar inchado, tá? Calcanhar inchado, debilidade nas articulações, debilidades nos pés, os pés frios, pernas débeis, pernas inquietas, calcanhares e panturrilhas com problema, transtornos de circulação, que eu já falei aqui, artrites, arteriosclerose nas articulações, principalmente da cadeira e dos joelhos. Então percebam que tem uma ligação aqui com os nossos pés, né, com o nosso caminhar tranquilo nessa jornada que é para ser a última etapa, uma etapa de tranquilidade, uma etapa onde nós não tememos, porque nós estamos completamente envolvidos na crença de que Deus é por nós, onde muitas flechas são atiradas sobre nós, mas elas não conseguem nos atingir, porque nós estamos cobertos pela confiança da mão protetora de Deus. Ok? Aí o último vício é o vício de número 35. E como eu falei para vocês, ele está alojado aqui no crânio. E nós vamos perceber depois que ele tem uma conexão direta ali com o nervo vago, que em si comunica-se com toda a nossa coluna. Então, o que esse vício que se chama tristeza, prestem atenção no que eu estou falando, é tristeza, não é depressão. Tem algumas pessoas que interpretam isso aqui como depressão. Depressão não é vício, depressão é doença. Depressão é doença. Então, nesse vício de número 35, que é a tristeza, nós vamos ter que cultivar a alegria celeste. Gente, todo mundo que está perguntando os vícios aqui, eu vou repetir depois, tá? Então, o vício de número 35 é a tristeza. Santo Hildegarda fala que a tristeza, ela é mãe de todos os vícios. A raiva nasce da tristeza, a amargura nasce da tristeza. Primeiro você se entristece, depois você sente todas as outras coisas. E o que é que vai causar isso aqui? Vai adoecer todo o corpo. Esta conexão aqui controla todo o funcionamento de todo o nosso corpo. Ela vai ter uma influência direta em todos os órgãos. Ela tem conexão nervosa com todas as vértebras, não uma só, todas. Por isso que eu falei para vocês que fecha aqui, tá? Por isso que eu falei para vocês que fecha. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente se deixa dominar pela tristeza. Se deixa dominar pela amargura, se deixa dominar pelas tristezas da vida aqui. Nesse mundo, o Cristo mesmo já falou, né, que nós teríamos aflições. E nós temos aflições. Só que nós não podemos nos deixar dominar por essas aflições. Nessa etapa da vida é onde a gente sente dor e agradece pelo que não dói. A gente cultiva a alegria celeste. A alegria é uma das virtudes mais preciosas para Santo Hildegarda. Então, a primeira virtude que temos que cultivar é a alegria celeste.
Percebem como isso é complicado? Com que a tristeza profunda, que pode sim causar depressão, mas não é só ela que causa depressão, outros vícios causam. Então, o vício de número 35 é tristeza. E nós vencemos a tristeza com a alegria celeste. Dentro desse aspecto aqui, agora eu entendo a razão da alegria e da sua importância, né, de Santo Hildegarda. Dores nas costas causadas por pedras nos rins, o que significa? Eu acho que no grupo de vícios número 3 você vai encontrar a resposta para isso, tá? Eu já falei inclusive sobre. Você vai encontrar isso no grupo de vícios número 3. Rins tem muita conexão com escassez, com medo, tá? Mas pode também estar vindo de outras coisas, de algum problema ligado com a adrenal, tá? Então dá uma olhadinha lá que eu falei muito sobre isso. Então vou repetir aqui para vocês, tá bom? Eu vou repetir para vocês. Vício de número 31 é a grosseria. A grosseria, a tolice, a falta de respeito. Tá? Pode ser interpretado dessa forma. Até para receita de biscoito de alegria tem. Tá? Vício de número 31, grosseria, tolice. A virtude é a reverência, respeito. É o respeito. Vício de número 32. Lembrando, vício de número 31 está conectado com a S2, tá? Vício de número 32 é a vagabundagem, que não é uma vagabundagem de preguiça, que é aquela pessoa que é instável, que é uma pessoa que não tem estabilidade, que é um errante, que é uma pessoa que não se estruturou, tá? E a virtude é a estabilidade. Vício de número 33. Vício de número 33. É a magia, ocultismo e esoterismo com S, tá? O esoterismo e a virtude que se contrapõe é a adoração a Deus. É a adoração a Deus. Culto ao divino. Vício de número 34 é a avareza. Vício de número 34 é a avareza e ela vai ser curada com a magnitude, a generosidade, algo que se chama longanimidade. Longanimidade, tá? É o fazer pelo outro, o desejo de fazer pelo outro, sem esperar nada em troca. Ótimo, Terezinha. Assista depois. Estava na missa. Bom motivo, boa razão de não estar aqui presente. Hoje é dia da Assunção de Nossa Senhora, né? Então. E vício de número 35 é a tristeza. Vício de número 35 é a tristeza. Não é a depressão, é a tristeza. E a gente cura esse vício com a alegria celeste. Então, gente, ficou claro para vocês hoje, nesse último grupo, que é um grupinho pequeno, mas é um grupo muito importante. E aqui nos traz um chamado muito importante também para as nossas relações, inclusive com essa questão do esoterismo, né? Porque, às vezes, ao longo da caminhada, a gente se perde na última etapa. A gente se perde na última etapa. E
Não sei em que etapa cada um de vocês imagina estar, a gente está tentando, né, se encontrar nessa etapa. O que é muito importante é a gente manter o foco nessa tenda, em se manter o tempo inteiro ali embaixo desta tenda, para que se a morte nos visitar hoje, como que nós vamos encarar Jesus, né? Essa que é a pergunta. Eu queria que vocês fizessem esse exercício de consciência, porque amanhã eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias, tá? Para cada vício e virtude. Algumas receitas, algumas coisas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então tragam as suas dúvidas, o que não deu para a gente responder ao longo dessas lives, nós vamos falar aqui amanhã, que amanhã nós vamos fechar. O cóccix é uma área fascinante, existem fraturas, isso poderá ter problemas nas etapas. Pode acontecer, gente, veja bem, vamos entender uma coisa. Quando eu falo aqui, por exemplo, que tem um vício que tem uma conexão aqui com essa vértebra, né? Vamos supor aqui com a C1, tá? Tem um vício que tem uma conexão aqui com a C1. Não é com a vértebra em si, tá? Não é a vértebra, o osso. Eu só estou dando a localização para vocês da terminação nervosa que está nesta posição. Isso aqui é uma corrente elétrica, tá? Imagina isso. Que é uma casa. Você tem uma casa onde você precisa fazer com que os equipamentos eletrônicos funcionem, certo? Então os fios não são passados pela casa inteira, pela parede e tudo mais, não é isso? Então beleza. Os fios estão passados aí. Deu um problema aqui na rede elétrica daqui desse escritório que eu estou, vamos supor. O que eu preciso, o problema não está aqui na parede, no teto, na lâmpada. Isso aqui é só a localização. É só onde eu vou falar para o eletricista, olha, precisa consertar esse negócio aqui. Onde ele vai mexer? No fio que está localizado ali. Entendam isso. Porque muitas vezes a pessoa pode ter um problema que é um problema de ordem ergonômica, né? Caiu, fraturou. Isso pode afetar também, inclusive, porque perde a mobilidade. Mas não quer dizer que uma pessoa que, por exemplo, fraturou o cóccix, ela não vai conseguir acessar essas virtudes. Que nós estamos falando das terminações nervosas, só que ficam ali nessa região. Não quer dizer que uma pessoa que está com problema nessa vértebra aqui, necessariamente ela tem um problema com aquele vício. Porque a vértebra pode ter apresentado problema por várias razões. Por isso que eu falo para vocês que não é uma visão matemática. Nossa, tá com problema na vértebra S tal, então ele tem tal vício. Não é assim que funciona. Até porque, depois, se vocês pegarem ali o livrinho, essa vértebra pode ter conexão com várias outras. Conexões nervosas com várias outras. Entendeu? Por isso é que eu falo que quando a gente começa a estudar, isso aqui é uma coisa en passant, mas quando a gente começa a estudar a nível profundo isso aqui, para ser um terapeuta, para implementar isso na nossa prática clínica, seja ela qual for, a gente tem que desenvolver perícia para conseguir fazer essas avaliações. Porque quantos órgãos não são afetados, quantos vícios não afetam, por exemplo, a questão urogenital, quantos vícios não afetam ali as questões ligadas ao intestino. Então não é uma tabela matemática, tá? Por isso que a gente precisa da anamnese, saber como que a pessoa tá ali. Às vezes a pessoa me manda uma mensagem, eu tô com problema na S3. Qual que é meu vício? Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona.
Eu preciso saber quem é a pessoa, qual é o estado da pessoa, o que está acontecendo com ela, entende? Então, isso aqui é só um parâmetro para a gente poder estudar, tá bom? Vocês têm dúvidas em relação ao que a gente falou aqui hoje? Ficou claro para vocês o que eu estava falando aqui no raciocínio, né? A gente tentar entender onde é que nós estamos dentro desse processo aqui, diante de tudo que eu falei para vocês, né? Analisarem ali dentro dos grupos, venham amanhã com aqueles vícios que estão que mais impactam vocês, né? E com as virtudes que mais impactam também. Que nós vamos fazer um exercício bem bacana aqui na live de amanhã sobre isso, tá? E hoje vocês se perguntem sobre esses vícios e essas virtudes que são elevadas aqui, que nós falamos aqui hoje, e vocês percebam que nessa etapa, esses vícios não tem muito trabalho para nos atingir, porque muitas vezes a gente pode até se enganar, né? A questão do esoterismo, a gente pode se enganar. A questão da falta de respeito é um engano, a questão do ser errante, né? Aquela pessoa que não tem um lugar, a gente pode confundir isso com liberdade. É bom, eu não vejo, não me vejo preguiçosa. Aí, tá vendo? Exatamente isso. Não é uma matemática. Porque às vezes tem uma questão ergonômica aí só. Ponto. Entendeu? Ponto. É um erro, é simplista falar, tem um problema na L4, na L5, então se eu vi ser preguiça. Não é por aí, tá? Não é por aí. Pode ter uma relação, mas para a gente afirmar isso precisa de uma anamnese. Precisa saber mais profundamente sobre você. Tá? Então amanhã nós vamos falar sobre isso e nós já vamos começar a entrar numa etapa onde eu vou trazer alguns exemplos para vocês, receitas, indicações, tá? E toda a nossa trajetória nesse caminho aqui é para a gente chegar na tenda de ouro. Agora a gente vai começar a entrar em outros caminhos, nos caminhos que vocês sempre perguntam aqui, que é caminho das pedras, que é o caminho de algumas ervas, que é caminho de alguns elixires. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer algumas receitas lá da minha cozinha, né? Nem sei como que isso vai acontecer, mas eu vou tentar fazer, tá? E para que vocês consigam colocar em prática, tá? Minimamente, as coisas que Santo Hildegard nos ensina, tá? Isso aqui é para que todo mundo tenha acesso. Que o maior número de pessoas consiga levar para dentro de casa um pouquinho dos ensinamentos de Santo Hildegard, tá? Então eu agradeço muito a presença de vocês, dos que conseguiram entrar. Peço por gentileza que compartilhem essa live, mande um link, porque não tá dando para compartilhar, né? Eu não tô conseguindo compartilhar minha live. As pessoas não estão recebendo a comunicação de que eu estou online, de que eu estou ao vivo, né? Aliás. Então eu peço a ajuda de vocês e peço a ajuda de vocês também, porque eu vou começar a publicar em outras redes, tá, gente? Porque eu não tenho condições de ficar só aqui, sendo que o Instagram não tá me divulgando. Então eu peço já de antemão a ajuda de vocês, logo que a gente começar a estruturar outras redes, para vocês ajudarem a ter um público ali, que se a gente tiver que fazer live no YouTube, por exemplo, já ter pelo menos um público que permita isso, porque tá difícil, tá? Tá difícil. Vou assistir de início depois. Assista que você vai gostar, tá? Eu acho que muitas pessoas hoje tiveram dificuldade de entrar, realmente. Não, gente, eu recebi umas 5 mensagens aqui. Não tô conseguindo entrar, não tô conseguindo entrar. Lu grava no YouTube. Eu vou ter que fazer isso. Eu não tenho experiência nenhuma com isso, né, gente? Tem experiência nem tempo. Apaixonada por essa quaresma, gente, eu fico muito feliz. Então, façam os exercícios de vocês, tá? Perguntem ali até onde a gente chegou até aqui, o que teve de clareza para vocês dentro desse processo, né? O que é que teve de clareza para vocês dentro desse processo?
Tragam os seus vícios, aqueles que mais impactaram, né? Vocês descobriram os que mais impactaram a vida de vocês. Tragam amanhã, que amanhã nós vamos falar sobre isso. E eu desejo a vocês uma terça-feira iluminada. Que essa terça-feira seja cheia de bênçãos. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Novamente, parabéns para você, regardes que Nossa Senhora da Assunção e São Miguel de Arcanjo, São Miguel Arcanjo, que hoje nós estamos começando a quaresma dele. Te iluminem aí, te guardem. Desejo de coração. Então, que tenham aí uma terça-feira iluminada. Não se esqueçam aí que hoje é dia da Ascensão de Nossa Senhora. A gente deve agradecer, nos colocarmos aos pés dela e lembrar que a quaresma de São Miguel também começa hoje. É muito importante a gente começar a rezar e pedir a sua proteção. Tá? Vivemos tempos difíceis. Amanhã eu espero contar com a presença de vocês aqui 12, tá? Para mais uma conversa. Divulguem essa live, mandem para seus amigos se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, mandem para os inimigos para importuná-los. Mas mandem, divulguem essa live, por favor. Muito obrigada pela presença de vocês, presença carinhosa e paciência de me ouvir. Amanhã começamos a dar novos passos. Estejam preparados. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.